Porque educação para a vida é isso. O muro que ultrapassa os limites da escola e segue com a gente por onde a gente for. Habilidade social não é uma palavra, é uma atitude que transforma o nosso cotidiano. Aprender a ouvir, a compreender e a respeitar o outro. Isso também é educação para a vida. Cuidar do outro também é cuidar de si, e isso faz parte da nossa formação como cidadãos. A gente descobriu que viver em grupo é aprender com as diferenças. Cada oficina foi uma oportunidade de crescer, de se reconhecer e de construir juntos. Nunca foi só um projeto, foi a chance de aprender sobre o valor da convivência. Nunca foi só um momento, foi o início de uma mudança dentro de cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Educação para a Vida. Hoje o papo vai ser sobre inspiração, sobre experiências que inspiram. E para que essa conversa ocorra, nós temos a honra de receber a supervisora de esportes da Rede Cuca Psi, psicomotricista, neuropsicopedagoga, terapeuta ABA e especialista em autismo, a professora Gardênia Viana. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho sobre a nossa profissão, profissional de educação física e a inclusão e a Rede Cuca. O nosso projeto fala sobre a educação para a vida, né? E a gente gostaria de saber qual foi o momento que a senhora viveu recentemente na Rede Cuca que foi mais marcante, que a senhora pensou assim, é por isso que eu faço o que eu faço. Ai, gente, eu não consigo escolher um só fato, porque todos os dias acontecem, nem que sejam pequenas coisas dentro do nosso trabalho. Porque quem trabalha com social, a gente está o tempo todo recebendo essas demandas. Sim. E descobrindo que uma palavra, uma ação, o nosso local de trabalho, porque o nosso local de trabalho também é um local de acolhimento. Mas eu vou citar algumas coisas assim, dentro do setor de esportes. Nós tivemos um campeonato de judô que aconteceu em João Pessoa. E eu via pais ali muito preocupados, porque precisavam de 2 kimonos, um branco e um azul, para o Campeonato Brasileiro, e eram sub-14, eram crianças até 13 anos, mais ou menos. Então, eram crianças muito novas, que precisavam viajar com os pais, né, não só com o professor. A Rede Cuca tem essa preocupação também, né, desse acolhimento com os pais. E nesse campeonato, não é assim, eu quero ir, não. Esse jovem, essa criança, no caso, né, ela tem que ter pontuações para ser convocada para o Campeonato Brasileiro, que esse ano aconteceu em João Pessoa. Sim. E aí o nosso secretário, Júlio Brice, porque nós somos, a Rede Cuca é um equipamento gerido pela Secretaria de Juventude, né? Nós somos um equipamento da Secretaria de Juventude. Nosso secretário, Júlio Brice, ele rapidamente acelerou. E aí nós tivemos uma entrega de 12 atletas de kimonos, um kimono branco e um kimono azul. Gente, eu via pais e mães chorando, porque aquilo ali é tão significativo, porque, poxa, é uma economia para eles, porque cada kimono de campeonato não é bastante caro, né? É um cansado, é diferente daquele kimono de iniciação, tem vários tipos de kimono. Sim. Então, para a gente que fala em periferia, todos os equipamentos da Rede Cuca estão inseridos em periferias, em locais de DH baixo, em locais que a oportunidade é negada. Então, o jovem, no máximo, ele pensa em ser empacotador de supermercado. E o que é que a gente tenta mostrar a eles é que eles podem muito mais. Então, na Rede Cuca tem esporte, tem arte, tem curso de Libras, tem fotografia, tem podcasts, tem designer, né? Enfim, tem um local que você pode dizer assim, fácil não vai ser. Mas eu tenho a oportunidade de chegar tanto quanto uma pessoa que nasceu
com maiores oportunidades do que eu. Acho que é isso. É um lugar cheio de oportunidade para É um lugar de pessoas. oportunidade e esperança. Sim, Porque eu acho com que a melhor certeza. coisa que tem é você mostrar para aquele jovem que ele não perca a esperança, que ele também pode ser como ele vê pessoas, diz, eu jamais vou chegar aqui porque eu sou um jovem de periferia, né? A gente sabe que aquele jovem que tem todo um aparato emocional, financeiro, uma família ali bem estruturada, ele já saiu na frente. Sim. Mas isso não quer dizer que nós, pessoas da periferia, não conseguimos chegar lá. Eu acho que é esse o nosso caminho dentro da Rede Cuca, Dá uma sabe? esperança para as crianças e para os Sim. pais também, Para os né? pais também. A Rede Cuca, como a senhora falou, né, ela é uma instituição que acolhe todos esses jovens, né? Até aquele programa de monitoria que eu vi nas redes sociais, que Sim. os próprios alunos que estudam ali na Rede Cuca estavam se inscrevendo. Eu achei isso, assim, maravilhoso, uma iniciativa que não vejo em outras instituições, em dar oportunidade para os adolescentes que estão ali, não só adolescentes, né? Jovens adultos Sim, também, que estão ali a colocar em prática de verdade, né, o conhecimento que vocês estão passando para ele. A minha pergunta é: como você enxerga o papel da instituição nesse processo da formação humana, além da sala de aula, né? Pronto. Esse programa se chama Jovens Monitores, que é um programa que nós desenvolvemos todos os anos. A Rede Cuca, como é um equipamento da Secretaria de Juventude, o nosso público prioritário são jovens de 15 a 29 anos e, se for PCD, até 35 anos, né? Então, o nosso público focal é esse público. Só que quem fala de juventude também fala de família. Aquele jovem tem pais, aquele jovem tem irmãos mais novos, tem avós, que geralmente os avós que estão cuidando né? As nossas famílias mudaram muito essa estrutura de cuidados e de rede de apoio. Então, esse programa Jovens Monitores, ele visa o quê? Fazer com que aquele jovem saia daquele lugar de aluno, de jovem atendido, como a gente chama, e passe a ser ali um ajudante, vamos dizer assim, um ajudante do professor, do profissional que está ali. Sim. Então, um auxiliar de sala. Por quê? Porque quando muda esse papel, o jovem também tem uma outra visão. Poxa, isso aqui é bacana. E até porque ele, como atleta, depois poxa, eu quero ser professor de educação física. Eu quero ser professor de fotografia, porque nós temos áreas como artes, informática, Libras, então vai ter um auxiliar ali do professor de curso de Libras, que é um curso muito forte que nós temos lá na Rede Cuca. Inclusive, a gente o jovem sai de lá, já entra em cursos, em letras Libras, em faculdade de letras Libras. Então, despertar no aluno, poxa, eu tenho Uma jeito vocação, para né? isso aqui, eu tenho uma vocação para isso. Então, é esse despertar. E além desse despertar, a gente sabe da necessidade financeira do público, né, que das periferias. Então, é uma bolsa, não é um salário, é uma bolsa de incentivo de R$500 por mês, ele trabalhando 16 horas, mas ele vai ter formações, vão ter palestras de formações para esse jovem. Então, um jovem que, quando a gente conversa com eles no final do programa, diz assim, olhe para você, do seu primeiro dia, quando você entrou no programa Jovens Monitores, e olhe para você hoje. O quanto você amadureceu, o quanto você... Porque tem feedbacks constantes com as lideranças, olha, vamos fazer dessa forma. Então, eles vão amadurecendo no sentido de postura mesmo, inclusive, né? Para estar mais, inclusive, preparado para o mercado de trabalho. Muito bom mesmo. O nosso projeto é sobre educação para a vida e oficinas de habilidades sociais. Como você percebe nos temas no dia a dia, né, com os alunos e com a comunidade? Gente, esses temas, que a gente chama de temas transversais, né, dentro do setor de esportes, são muito explorados.
eu estou falando do setor de esporte porque é o meu setor específico, mas isso Sim, acontece sim. em todos os âmbitos dentro da Rede Cuca. Muitas vezes, o professor de futsal, um exemplo aqui, para a aula, olha, vamos conversar sobre, e joga um tema pertinente naquele momento, que pode ser sobre vários temas que ele perceba ali no momento que está necessitando, ou algum tema que em conjunto com os outros setores, a gente, olha, vamos conversar hoje sobre respeito, vamos conversar hoje sobre respeito, enfim, outros, saúde mental, enfim, né? São vários temas que a gente conversa, inclusive, com esses jovens, porque a gente entende que o esporte não é só o esporte pelo esporte. Tem todo um viés ali que permeia. Eu costumo dizer que se todo ser humano praticasse qualquer tipo de esportes, seríamos uma humanidade mais forte emocionalmente, principalmente, com menos receio de encarar a vida, com menos receio de falhar, porque no esporte a gente lida sempre com a frustração, sempre. Então, eu sou uma pessoa suspeita em falar do esporte, né? Minha primeira formação é profissional de educação física. Mas é isso, o esporte fortalece, o esporte dá coragem, o esporte trabalha com a colaboração em qualquer lugar que você for. A gente pensa muito no jovem para o mercado de trabalho e para a vida, né? E o mercado de trabalho está muito ali na frente. Então, qualquer lugar que você for trabalhar, você tem que trabalhar respeitando as diferenças. Sim. E no esporte, o que é que a gente... Nem um esporte individual trabalha respeitando as diferenças. A gente trabalhou bastante isso, a questão das frustrações, Sim, né? Muito. E assim, saber receber essa frustração e saber ver o colega ganhando e você não chegando até lá. E sabe, esses sentimentos hoje, com o boom da tecnologia, porque antigamente a gente ficava brincando no meio da rua, gente. Eu ainda sou da época que não existia celular. Então, a gente tinha que ou construir o brinquedo, ou chamar o vizinho, ei, vamos brincar aqui, gente. O campo era a pista. Deixa tu sair agora, né? Então, não adianta a gente lutar contra a tecnologia. Então, a gente tem que chegar e nos aliar a ela e usar o esporte como um meio. É um meio do aluno entrar numa faculdade com bolsa esportiva, é um meio dele se posicionar como pessoa, porque ele tem coragem, ele vai encarar. E se ele receber um não, tudo bem, ele vai tentar de novo, porque o esporte deu isso para ele. Então, a gente tenta mostrar para todos os nossos alunos. Eu estou falando do esporte porque o esporte é cerca de 60% dos alunos que a gente recebe na Rede Cuca, né? Nós temos, em média, em todos os Cucas, 23 modalidades esportivas. Então, nós temos cross, nós temos pilates, nós temos natação, hidroginástica, todas as lutas, karatê, judô, kickbox, MMA, Muay Thai, então divididos nos 5 cucas, né? Então, imagine um atleta que tem a oportunidade de fazer jiu-jitsu de graça, com um bom profissional. Pilates, cross, que é caríssimo, a mensalidade São nas duas academias. modalidades, né? Difícil acesso. De difícil acesso, não tem assim, né? Então, a gente entender que, poxa, você também pode ter acesso, você tem o direito de ter isso aqui. Eu acho que é isso. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro, né? No nosso primeiro encontro, a senhora havia falado que tem um professor agora, né, na instituição, que ele é autista, né? Aí eu gostaria de saber, assim, se a senhora já teve retornos de alguns alunos que saíram e seguiram por aquele caminho, ou até mesmo não, né? Ou, não sei, voltaram como professores da instituição. Se existe esse retorno dessas informações para vocês?
eu tenho muito orgulho de dizer assim, que eu luto muito pela inclusão. Eu não, acho que todos os colaboradores da Rede Cuca, a gente luta muito pela inclusão, não só de PCDs, mas de pessoas que são segregadas da sociedade. Mulheres pretas, homens, pessoas trans, enfim, PCDs, né, de diversas neurodivergências e tudo mais. Então, é um local que a gente acolhe, respeita todos. Então, eu tenho essa bandeira que eu levanto muito, que é a bandeira da inclusão, sobretudo a bandeira da inclusão dos neurodivergentes, porque minha formação é muito voltada para eles, né? Sim. Então, eu recebo muito, com muito prazer e orgulho, muitos estudantes de diversas universidades que vão fazer estágio supervisionado, projetos de extensão lá no Cuca. Eu tento recebê-los da melhor forma possível e fazer, poxa, eu estou aqui tentando colocar um pouquinho do meu saber na formação do saber dessas outras pessoas. Já acho isso fantástico. Aí, e eu sempre falei muito de inclusão, gente, a inclusão é importante, e aí formações com os nossos professores, porque nós temos, tem um dia na semana que o Cuca não abre para a comunidade, para que os colaboradores possam fazer reuniões, e dessas reuniões também são formações, então a gente tem muita formação sobre assuntos do esporte, um deles é a inclusão. Né? Tem vários assuntos. Um tipo de educação continuada. Então. Uma educação, a gente convida pessoas, ou então a gente mesmo faz trocas, porque nós temos uma equipe muito boa, trocas de conhecimento entre a equipe. E aí nós recebemos esse jovem, que foi, inclusive, estágio supervisionado, e depois eu acho que foi só estágio supervisionado, acho que não entrou nesse jovem da monitoria, né? E ele se destacou muito. Todo mundo, eu adorei, porque eles tem a coparticipação ali junto com o professor e tudo mais. Quando nós tivemos a oportunidade de fazer uma seleção, e ele participou, gente, eu fiquei muito, muito feliz, porque já é sabe, assim, uma quebra de paradigma, de pessoas achando assim que não, você não vai... Eu vejo a fala dos pais. Tem muitas crianças e muitos jovens, TEA, que a grande maioria é TEA, mas nós temos outras neurodiversidades, neurodivergências. E a preocupação dos pais é, poxa, que mundo é que eu vou deixar para o meu filho depois que eu partir, né? E ele está se destacando, está indo muito bem, está sendo muito bem acolhido. Coisa boa, né? E assim, o diagnóstico não define, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, o diagnóstico não define. Não define ninguém, você não é o seu diagnóstico. E é isso que a gente tenta passar. Assim como a pessoa que sei lá, nós temos uma equipe do CPB que nada, toda parte sexta, são pessoas geralmente amputadas, que nadam, que participam de Paralimpíadas. Ou seja, aquela amputação não define ele. Pessoa que dirige, que trabalha, que tem sua vida, mas é porque a gente tem aquele olhar de coitadinho, inútil, que não vai conseguir nada na vida. É esse olhar que a gente está tentando transformar nas periferias também. A Rede Cuca, ela é uma instituição que sempre está de portas abertas para todo mundo, né? Porque, assim, eu até fugi do roteiro um pouquinho também, que a gente foi atrás para fazer esse projeto, né? Em muitas instituições e às vezes não respondiam. Sim. Então, quando eu falei com você, assim, aí super receptiva, ajudando a gente, dizendo que horas a gente podia ir. Então, assim, a gente quando chegou lá, a gente tava morrendo de vergonha, né? Porque era nosso primeiro contato, né? E aí a senhora conversou com a gente, explicou, a gente ficou maravilhado com tudo mesmo, porque parecia que a gente já vivia lá. Pela forma que a gente foi recepcionado. Então, assim, tudo isso ajuda muito aos professores, né, os educadores, tudo, e até as crianças mesmo, porque a gente se sente acolhido, a gente se sente significante, entendeu? Então é muito bom mesmo que haja instituições dessa maneira que ajudem todas as pessoas, no caso, assim,
Então, realmente foi muito bom. Gente, mas que bom que vocês sentiram isso, porque esse é o sentimento que a gente espera que todos as pessoas que utilizam os nossos espaços sintam acolhimento naquele lugar. Imagine que uma pessoa que mora na periferia recebeu muitos nãos, não tem, muitas vezes não sabe, inclusive, seus direitos, o que procurar, onde procurar. Então, é uma carência, inclusive, de informação. Né? Não é só carência material que eu estou falando, não. É carência de tudo. De informação, de carinho, sabe? E aquele lugar, eu digo, eu não vou chorar, tá? Porque eu sou a chorona da equipe. Mas aquele lugar traz pra gente isso. E é isso que eu quero que todo mundo sinta. É desde você que chegou lá até uma senhorinha ou uma pessoa que está tentando saber alguma informação e não tem. E não é porque foram vocês, acho que todo mundo que chega lá, depois vocês passaram por outros setores, e né? Não recebi, não. Acredito eu que todos tentam tratar, assim, da mesma forma, Sim. com o mesmo acolhimento. Vocês foram depois para a equipe de lutas, eu acho. Vocês e Marta. Então, assim, e vocês percebem que por mais que a gente esteja em locais diferentes, locais, eu digo, setores diferentes, a gente tem muito essa linha em comum. Digo, gente, vamos acolher. A gente até achou interessante a forma como eles respeitam a sensei. Sim. Porque eles são crianças. Geralmente criança é muito difícil, né? Você lidar com elas e tudo mais. Nossa. E assim, a gente tava já sem saber como ajeitar eles, assim. Aí ela falava, ajeita aqui, formação. Ela já chegou na mesma hora, esses meninos... assim, vocês precisam de quê? Mas ela, assim, muito, muito gentil, muito receptiva. Foi. E a gente achou muito interessante a forma como eles respeitam mesmo ela. Vocês imaginam que uma criança de periferia é uma criança diferente das crianças, vamos dizer assim, dos centros mais, né, potencialmente, né? Sim. Então, são crianças que já têm uma criação dos pais diferente. Então, esse respeito com os mais velhos, geralmente é uma coisa conquistada, né? Verdade. Né? É uma coisa conquistada. E aí a gente já volta para a nossa conversa sobre como é importante o esporte na vida dessas crianças. Porque são valores que muitas vezes, infelizmente, eles não aprendem na família. Nós temos famílias assim, que tem crianças que eu digo, meu Deus do céu, ainda bem que eu não ganhei na Mega Sena, porque se eu ganhasse, eu acho que minha casa estava cheia. Sabe, assim, a gente sabe que algumas famílias realmente são muito desestruturadas, que as crianças ficam jogadas na família. É uma realidade da periferia, de todos os lugares. Não estou dizendo assim, de onde os cucas estão inseridos, mas das comunidades mais carentes. É uma realidade, não tem como... É um salário mínimo para 7 pessoas dentro de casa. Como é que se faz um salário mínimo para 7 pessoas em casa? Então, esse lado, assim, que a gente trabalha aqui, o esporte sempre trabalhou, que poderia ter uma fortificação com a família, muitas vezes ele só tem lá. Bom, agora nós iremos exibir um vídeo dos momentos, né, do nosso projeto, da aplicação prática do projeto de extensão. São os melhores momentos. Gente, eu amei os vídeos. Eu tinha recebido algumas partes dos momentos que vocês estavam, né, aplicando a extensão lá no Cuca. Mas, assim, me deixou muito feliz. Agora, meu agradecimento a vocês, né? Como vocês se envolveram, como os pais se envolveram, né? Dentro do processo e da ideia que vocês levaram para a gente. E eu costumo dizer assim, que eu recebo todos os estudantes acadêmicos de vários cursos, não só do curso de Educação Física, com tanto carinho, porque é um olhar de aprendizagem e interesse e construção mútua. A gente sempre
tá ali sempre se ajudando muito. Eu sei que os meninos do judô adoraram vocês, né? Ainda bem. Perguntam e ficam perguntando quando é que vocês vão voltar. É Só mesmo? assim um recadinho deles. Quando é que eles vão voltar? Ai, eu digo, eu não sei. Ficam perguntando. Agora eu que pergunto a vocês, né? O que é que vocês sentiram? Como foi essa experiência para vocês de estar lá na Rede Cuca? Quer falar primeiro, Marcela? Ai, pra mim foi. O podcast mudou, gente. O podcast mudou. Para mim foi extremamente satisfatório, assim, ver aquelas crianças, ver o resultado, ver o feedback. No primeiro dia, o primeiro contato que eu tive com elas, eu tava suando, assim, frio, de nervosa. Mas foi maravilhosa a experiência. Toda quarta-feira, né, ver eles e ver que realmente o que a gente estava querendo passar eles estavam entendendo Sim. e estavam devolvendo também o feedback que eu nunca mais vou esquecer, o Colete. Colete! Eu subestimei os pequenininhos. Não subestimo mais os pequenininhos. Não subestime. Aprendi a lição. Terminou? Terminei. Eu faço as palavras da Marcela minha, mas assim, eu também me senti muito acolhida lá também, né? E eu fiquei muito feliz, e ali eu me identifiquei que eu fiquei pensando assim, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu escolhi a profissão certa, eu estou fazendo o que eu realmente amo e eu tô adorando cada momento. Então, quando chegou a última quarta-feira, acho que todos nós aqui, né, ficamos com o coração apertado, porque a gente gostou muito de lá, do ambiente e das crianças, porque eles eram muito receptivos. A gente chegava aí, tia, vai ser não sei o quê. Aí é muito legal, porque o meu sonho, eu sempre falei pra minha mãe que o meu sonho era ser chamado de tia. Então, eu tô eu tô numa profissão correta, porque eu adoro quando chega uma criança e diz, ô tia, não sei o quê. Aí quando ele falou, qual é, tia? Eu achei engraçado demais. Vocês já tinham ido lá no Cuca? Nunca, foi a primeira vez. Foi o primeiro contato. Foi. Foi. E eu tô dizendo que o podcast mudou, né? Então, gente, vamos lá. Pode falar. Qual foi o que é que vocês tinham em mente sobre o Cuca? Qual era, assim, a ideia antes de chegar lá e a ideia depois de chegar lá? Eu vou ser sincera, quando eu fui... a gente teve essa ideia de ir lá, né? A imagem que eu tinha de um aparelho público, né? De uma instituição pública é completamente diferente do que eu encontrei ali. Sim, verdade. Foi literalmente aquele som do tabu sendo quebrado. Sim, foi mesmo. Porque, gente, a estrutura da instituição é maravilhosa. É uma coisa perfeita. Tudo, desde os banheiros que são muito bem cuidados, a biblioteca, a sala de judô, tudo. Eu fiquei, assim, impressionada. Eu fiquei maravilhada, eu fiquei com vontade de me matricular e fazer aula lá também. Acho que a gente já até chegou, né, a olhar as vagas, mas não tinha pro que a gente queria. Na verdade, até tinha para o que eu queria, só não que era tinha de aula. Não tinha pro meu. O meu que eu queria não tinha, aí eu fiquei triste. Mas assim, muito bom. Foi, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada com a estrutura. A gente tem um estigma de equipamento público largado, Sim. sem esse acolhimento com as pessoas, sem profissionais capacitados. Nós temos profissionais que estão no mestrado, nós temos profissionais assim que estão no mercado de trabalho e estão muito respeitados de todas as áreas, não só do esporte, mas da arte, da cultura, enfim. Então, a gente tenta dar para a comunidade o melhor que a gente pode, E eu costumo dizer que quem trabalha com social, a gente começa a ver a pessoa por inteiro. Não é um laudo, né? Não é um estigma, não é nada. Você vê a pessoa. E a gente consegue ver as potencialidades das pessoas. A gente trabalha, enquanto profissional de educação física, trabalha as dificuldades para que eles sejam superadas, essas dificuldades possam ser superadas, mas a gente vê a pessoa em si. Eu acho que para a nossa profissão,
entender a pessoa como um ser inteiro, isso é muito importante. A gente já está muito à frente de vários outros profissionais se nós tivermos esse olhar humanizado, Com né? certeza. Só para contextualizar para vocês, esse projeto de extensão é uma disciplina obrigatória, né, do nosso curso. Na verdade, de todos os cursos atualmente, tem essa disciplina de forma obrigatória. O tema era educação e transformação social. Sim. O tema do nosso trabalho foi transformação para a vida, né, resumidamente. E esse projeto foi pensado em conjunto com um grupo de 9 pessoas. E tem todo um referencial teórico. Eu vou ver até a possibilidade de deixar o relatório publicado também. E foi um trabalho em equipe baseado no que nós estamos estudando atualmente. Somos alunos de educação física, discentes do primeiro semestre. No primeiro semestre. E utilizamos a disciplina do professor que está lecionando, é o professor Bruno Policarpo, que é de Fundamentos de Lazer e Ludicidade, e utilizamos o referencial teórico apresentado por ele nas primeiras semanas de aula para aplicar no projeto. E o nosso professor coordenador dessa disciplina é o Dijandro, professor Dijandro Nascimento. Bom, Gente, se deixar essa conversa aqui durar uma hora, não. Mas a gente Nunca precisa... mais eu vou ser convidada. não, que é isso. Com certeza a senhora volta. Eu queria agradecer, né, pela presença da senhora, por ter aberto o espaço para gente, ter dado essa oportunidade, ter nos acolhido e recebido o projeto, né? E agradecer também a Sensei Marta, que não pôde vir, né? Sim. Por essa oportunidade, porque assim foi uma experiência que tirou todos os alunos da zona de conforto, né? Saímos do plano cartesiano de ensino e podemos transmitir um pouco do que aprendemos Incrível. até agora. Sim. Agora eu quero convidar o nosso professor Dijandro e os integrantes do grupo. Tá faltando só uma pessoa. E que a gente não pode fechar portas. Então, se vocês foram bem recebidos, entregaram algo positivo, possivelmente no próximo semestre as portas vão estar abertas para vocês dialogarem e ampliarem o que precisa ser ampliado. E esse era o nosso segundo desafio. A proposta da extensão é que ela tenha uma continuidade, porque não é legal para as duas partes. Eu preciso do Cuca, eu vou lá, faço uma ação e vou embora. Você deixa uma lacuna que permanece lá. Né? E se a gente conseguir manter a equipe, manter um projeto, ampliá-lo para o semestre seguinte com outras temáticas, com outras vertentes, é uma forma de dar um retorno social que, para as universidades privadas, ainda é um desafio. Já existe um desafio tremendo no tocante à pesquisa científica e produção. Né? Quando se trata de extensão, também tem um tabu. Eu estou falando da universidade privada. E poder experienciar isso em loco da forma que vocês fizeram, eu falei no início de hoje, né, no início da manhã, tem um valor que é um diferencial tanto para a formação quanto para o mercado. Então, por essa